Meus amores, pós-jogo de Cruzeiro e Pouso Alegre, projeto novo, canal pra gente falar muito de Cruzeiro, vamos estar fazendo todos esses pós-jogos, vamos estar soltando notícia durante a semana, então não deixa de se inscrever, 2026 vem aí pra gente falar muito de Cruzeiro. Estamos nas principais temporadas, temos um time muito forte, temos um bom treinador, então não deixa de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho aí, pra gente cada vez mais estar estruturando o canal, falando de Cruzeiro. E como a resenha é pós-jogo, vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Esse jogo eu preferia avaliar, não quero avaliar individualmente, eu quero avaliar como conjunto, porque assim, é uma molecada que, né, tá começando, vai ser difícil a gente pincelar, até porque a gente não conhece tanto desses jogadores, né? Nós vamos ter ali Jonathan Jesus, vamos ter o Prates, que são jogadores que nós vimos, mas até o Japa mesmo, por mais que esteja no profissional há um tempo, é o cara que teve poucas oportunidades, então eu prefiro, vamos avaliar esse pós-jogo como conjunto, né? Foi um jogo que o Cruzeiro entrou um pouco desligado, tomou o gol da maneira que foi, o cara tá muito livre, receber essa bola livre no meio de 3, 4 jogadores, no começo de jogo, um pouquinho, acho que faltou um pouquinho de atenção, que é normal, volto a dizer, é normal. Essa garotada, né, primeiro jogo para alguns, treinador novo, um Mineirão, mais uma vez, parabenizar a torcida, 35 mil numa estreia, né, só para ver a molecada, então assim, acho que faltou um pouco de atenção. Futebol tem essa diferença, alto nível, você tem que saber que a base é uma coisa de futebol e o futebol profissional é outro, cara. A competitividade é totalmente diferente e não dá para você entrar desligado. O Cruzeiro entrou desligado no primeiro tempo, tomou um gol aos 6, entrou desligado no segundo tempo, numa saída de bola, um erro infantil, tomou o segundo gol, né? Então, acho que um pouquinho de atenção. O Cruzeiro poderia ter tido um resultado melhor. Mas assim, é apenas o primeiro jogo, né? Eu não quero ser muito exigente, porque, essa molecada tá treinando junto há 10 dias, cara, né? O Tite, por mais que eles se conheçam da base, mas, é o Rodriguinho que volta, é o Japa que tá voltando de lesão, que já não tava treinando na base, sabe? É você juntar uma galera e ir pra jogo, cara. Então, não é fácil, né? Mas não podemos deixar de dizer, eles são profissionais, você precisa estar um pouquinho mais atento, né? Começo do jogo, o jogo inteiro, na verdade, né? Tomar gol com lances infantis é complicado, porque para fazer é difícil, você tem que correr muito atrás depois, né? Então assim, foi um começo de jogo que não me agradou. Após os 10, 12 minutos, o Cruzeiro conseguiu se assentar no jogo, conseguiu pegar a bola e ter as ações do jogo, e quando o Cruzeiro estava começando a melhorar, perdemos o Matheus Henrique, né? Essa para mim foi a pior notícia do jogo, porque é um jogador que faz toda a diferença, cara. É um jogador que está sendo cotado para ser titular do Cruzeiro, né? Me tem uma lesão que parece ser muscular, não parece ser uma lesão séria. Eu acho que ele sai mais por ter sentido algo, né, de preventivo, porque lesão muscular é isso, você continua, você agrava, aí é um tempo maior, né, de recuperação, mas é ruim porque é o cara que quis voltar antes, acho que para se dedicar a isso, né? Ele sabe também, o Matheus Henrique sabe que o setor onde ele atua, cara, é um setor, talvez seja o setor mais forte do Cruzeiro, né? Onde você tem a Romero, onde você tem a Lucas Silva, chega o Gerson, a gente não sabe aonde o Tite vai colocar o Gerson, se ele vai jogar um pouquinho mais aberto pela direita no lugar do Christian. Naturalmente, acho que o Christian volta a disputar essa posição por dentro, então, ou seja, é mais um cara que vem como volante. Acho que o Matheus Henrique fez essa opção, vou voltar antes, né? Vou botar o meu nome ali, pulguinha atrás da orelha do Tite, mas infelizmente sentiu e fez falta, porque era o jogador mais experiente, é um cara que na final contra o Corinthians nós vimos que dita o ritmo, foi o cara que ditou o ritmo da saída do Cruzeiro, fazia a bola chegar no pé do Matheus Pereira e machucou, né? Então faz muita falta, espero que não seja nada grave, mas vamos ter um pouquinho mais de atenção, né? Com o Matheus Henrique, porque faz toda a diferença, cara. No meu modo de ver, titularíssimo, arrasta, conduz muito bem a bola, dá o ritmo, então é uma pena, né? O Cruzeiro
por mais que tenha perdido o jogo e o primeiro tempo o Cruzeiro não sofreu. Foi uma bola no gol do Otávio e acredito que vi alguns veículos falando que foram duas bolas indefensáveis. Eu acredito que a primeira bola ela era defensável, foi uma bola mais centralizada, o Otávio chegou a bater a mão nela, mas é o que eu voltei a falar, não quero cobrar individualmente. Primeiro jogo como profissional, né, tem uma carga que a gente sabe no gol do Cruzeiro não é fácil. Você tem um Fábio de história, você tem o Cássio como atual goleiro, né? Então, assim, um Mineirão cheio, mas eu acredito que era uma bola defensável, sim. Mesmo assim, o Cruzeiro não sofreu. O Cruzeiro conseguiu controlar. Chegou em poucas ocasiões, foi dar o seu primeiro chute, sei lá, os seus 35 minutos, né? Jogada do Kenji pelo lado esquerdo, trouxe para dentro, o Cruzeiro finalizou. Mas assim, pouco, mas que era de esperar. Mas o Cruzeiro não sofreu. Não sofreu. O segundo tempo me preocupa um pouco mais, né? Que volta desatento, toma o gol aos 10 minutos numa saída de bola que o Cruzeiro ofereceu ao Pouso Alegre umas 2 vezes no segundo tempo, né? Poderia ter tomado o gol antes, aí nenhum cochilo, um vacilo, que é um pouquinho mais de atenção, né? Nessa saída de bola, que é coisa simples. É coisa simples, são erros simples, erros de atenção. A gente não está falando de erros de qualidade técnica ou erro propriamente de qualidade física de um começo de temporada, não é isso. São erros de atenção. Se você está um pouquinho mais ligado, você não erra um passe de 10 metros, né, numa saída de bola que te custa um gol. O Pouso Alegre fez um 2-0 com 10 minutos de jogo e o quê? Lá atrás, vou sair só na boa, e após o gol o Cruzeiro não conseguiu se encontrar. Foi um Cruzeiro que não conseguiu se encontrar em campo, apático, né? A molecada sentiu o gol, aí já tem aquele barulho da torcida, aí o Pouso Alegre cresceu, começou a comandar as jogadas, ofensivas, sabe? Quando precisava ficar lá atrás, baixou a linha e o Cruzeiro não conseguiu se encontrar. O Tite tentou fazer as mudanças que também não surtiu efeito. O Cruzeiro foi melhorar lá nos seus 35. A entrada do Fernando, que deve ter entrado por volta de uns 35, 30 minutos do segundo tempo, que claramente também mostra já ser um moleque mais maduro. Eu achei que ele, pelo lado esquerdo aqui, ele entrou melhor que o Kenji. E é um menino que estava na Taça São Paulo, acredito que esteja num ritmo talvez melhor que o do Kenji, mas deu mais trabalho, ajudou o Cruzeiro ganhou esse lado esquerdo aqui, mas ainda assim muito pouco. Pouco porque acho que, por mais que seja uma molecada, a gente sempre espera um pouco mais, né? É um campeonato mineiro, um campeonato que não é tão difícil. Por mais que o Pouso Alegre seja SAF, é um campeonato mais fraco, né? A gente espera uma resposta melhor dessa molecada, porque se cai para um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, onde eles terão oportunidades, o nível aumenta muito. Então essas oportunidades que essa molecada recebe, eles têm que aproveitar, cara. Cada vez mais afunilar, para evitar de estar sendo emprestado, para você estar botando uma pulguinha na orelha atrás do Tite ali, né? Mas assim, não quero queimar a molecada, não. Não quero. Acho que era um jogo de era de esperar isso mesmo. Faltou atenção, as coisas vão se corrigindo. É igual o Tite falou na coletiva. Para estar ganhando maturidade, eles precisam de jogar. E jogador novo erra. Gente, jogador novo erra, não tem como. Algumas posições, os erros são mais visíveis, goleiro, zagueiro, porque está muito próximo do gol. Né? Então, se o zagueiro errou um bote, o cara fez o gol, tá ali, explícito. O goleiro, então, nem se fala. Né? Mas, jogador novo erra. É só jogando que eles vão pegar a maturidade, com o tempo, treinando, vai ficando cascudo. Então, assim, foi um jogo que não esperava derrota, mas que vale até pra gente ver um pouco dessa molecada, com quem a gente vai poder contar, com quem a gente acha que tem que esperar, já pode emprestar, né? Precisa de maturar um pouquinho mais, mas é dar continuidade. O Tite falou isso na coletiva, dar continuidade. Não acredito que o Tite vá para o segundo jogo agora fora de casa só com essa molecada. Acho que o Tite deve mesclar um pouco, sabe? Porque os jogadores do primeiro time já vão estar aí com 10, 12 dias de trabalhos físicos. Então, assim, acredito que eles consigam jogar 45,
Talvez ele comece com 5, uma turma de 5 e com a molecada, depois mescle mais a turma de 5 que não entrou, 6 jogadores, porque assim, se você começar um regional, que são poucos jogos, com 2 porradas, a gente sabe que lá na frente você tem que fazer muita força para ganhar. Então, acredito que o Tite vai mesclar. Foi uma estreia ruim, porque eu acho que o Cruzeiro poderia produzir um pouco mais, um pouquinho mais de atenção. São bons jogadores, a molecada do Cruzeiro na base vem conquistando bons resultados, vem priorizando, investindo na base, mas agora é tocar, não adianta ficar se remoendo, já foi, né? Vamos prestar atenção no que vai ser feito do Tite. É uma temporada muito longa, galera, muito longa, e acredito que alguns desses meninos, Cauã Prats, né, deve ser muito utilizado, porque não tem, ele é a segunda opção do Kaique, né? Muito novo, mas é o cara que ao longo da temporada com toda certeza vai jogar. Jonathan Jesus, que eu gosto muito, particularmente acho que é um zagueiro mais alto, sai a bola mais rápido, acho que vai ser muito utilizado. João Marcelo. Então assim, é bom saber que você tem algumas opções, mesmo essa molecada sendo nova agora. Essa molecada tem que dar resposta, a gente não pode deixar de cobrar. Esse conformismo me incomoda. A molecada tem só 10 dias. Eu entendo a situação normal, mas atenção às oportunidades, garotada, porque não é todo dia que bate. É um time que hoje o Cruzeiro contrata, né? E então, sim, quando tiver a oportunidade, vai lá, cara, dá o seu melhor, porque a temporada é longa, vai precisar. Nós temos o Campeonato Mineiro, nós temos Campeonato Brasileiro, que já começa agora em janeiro, nós temos Copa do Brasil e temos Libertadores. Então, assim, são muitas competições. Ao longo do ano, uma oportunidade ou outra vai ter. Se não tá indo pro jogo, daqui a pouco você tá titular. O futebol é assim, muito rápido, né? Mas vamos pro segundo jogo agora. Vamos ver o que o Tite vai fazer. Os caras estão trabalhando. Eu acredito que deve vir uma mescla aí pro segundo jogo, né? Saldo... Eu vou dizer que negativo. Ganhar nunca é positivo. Saldo negativo, mas assim, um saldo negativo com risco calculado. Nós já esperávamos. Que essa molecada trabalhando 10 dias, Rodriguinho chegou, voltou do Ceará também. Então, assim, se preparar, ter atenção, dedicar o máximo para que nós possamos estar cada vez mais estando um grupo coeso, junto, para o Cruzeiro tá conquistando coisa boa. Tenho muita confiança que esse ano vai ser um ano de conquista. E não só uma. Boas conquistas, né? A chegada do Gerson, Caio Jorge pensando aqui, teve renovação. Ao longo da semana vamos falando tudo sobre isso aí, beleza? Então, pós-jogo feito, não deixa de se inscrever. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, vamos dando essa moral aí pra gente tá crescendo. Vamos falar muito de Cruzeiro, que é o que tá aqui, que é o que mais importa, que a gente tá no coração, beleza? Aquele abraço!